Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo agora, falando sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, a Lei 8934/94, dando, portanto, sequência à aula 1, nesse bloco número 2. Bom, meus amigos, a respeito do Registro Público de Empresas Mercantis, a gente deve fazer as seguintes considerações que são importantes. Primeiro, a gente tem que entender como é o organograma desse Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. Então, nós temos dentro desse Sistema Nacional a seguinte estrutura. Em primeiro lugar, centralizado, a gente tem aqui o DREI. Então, o DREI, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. O DREI ele substituiu o antigo DNRC, Departamento Nacional do Registro do Comércio. Então, o DREI, esse Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, ele é o órgão central que está dentro dessa estrutura do Sistema Nacional de Registro Público de Empresas Mercantis, à luz da Lei 8934/94, ele está dentro dessa estrutura com as competências para a área técnica e para uma área administrativa. Então, a área técnica, meus amigos, está relacionada à supervisão, orientação, coordenação e também normativa. Por isso que a gente tem aquelas instruções normativas do DREI. E na área administrativa, ela é apenas supletiva. Então, as funções do DREI se dividem em técnicas, de um lado, que teríamos a supervisão, a orientação, a coordenação e a área normativa, e teríamos também a função administrativa, que é considerada supletiva. Vejam que as juntas comerciais que existem em cada estado da federação e no Distrito Federal, elas têm, por sua vez, funções executora e também administrativa. Então, a gente tem que estar aqui ciente de que o Sistema Nacional do Registro de Empresas Mercantis tem um órgão central ligado ao Ministério da Economia, que é, portanto, o DREI, Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Agora, em cada estado da federação e no Distrito Federal, nós vamos ter, portanto, as chamadas juntas comerciais, com funções executora e administrativa. Bom, então, as funções técnicas do DREI, a gente já identificou as funções técnicas do DREI: supervisão, orientação, coordenação, produção de normas de registro empresarial, mas também existe uma função administrativa que é considerada supletiva. Então, essas funções administrativas, a princípio, elas competem às juntas comerciais, mas, supletivamente, o DREI pode também exercer essa função administrativa. As competências do DREI, ou seja, aquilo que o DREI pode executar, vocês vão encontrar no artigo 4º da Lei 8934/94. Um tema importante, meus amigos, diz respeito à subordinação da junta comercial, que é uma subordinação junto ao DREI e junto aos governos do Estado, onde elas estão localizadas, ou do Distrito Federal. Então, a junta comercial ela está subordinada tecnicamente ao DREI e administrativamente ao governo do Estado ou do Distrito Federal. Esse é um ponto fundamental no estudo de vocês, porque o seu examinador pode perguntar a respeito da competência para se julgar um mandado de segurança contra ato do presidente da junta comercial. Então, a gente deve estar ciente de que, inclusive, a Lei 13.833 de 2019, essa lei alterou o artigo 6º da Lei 8934/94, e agora a gente não tem nenhuma exceção. Ou seja, a gente vai reconhecer
que todas as juntas comerciais estão subordinadas tecnicamente ao DREI e administrativamente aos governos do Estado ou do Distrito Federal. E eu digo isso porque é importante você perceber que essa lei de 2019, a Lei 13.833, ela alterou um cenário que nós tínhamos uma exceção, que era a Junta Comercial do Distrito Federal. A Junta Comercial do Distrito Federal ela tinha essa dupla subordinação ao DREI, administrativa e técnica, mas agora ela se junta à regra geral. A partir da Lei 13.833 de 2019, a Junta Comercial do Distrito Federal ela também está subordinada, então, agora, administrativamente, ao governo do Distrito Federal. Então, tomem cuidado com isso. Como eu falei, essa é uma questão importante para se definir a competência em mandado de segurança contra ato do presidente da Junta Comercial. Para você definir se vai ser uma jurisdição estadual ou federal, é importante que vocês observem exatamente se o ato questionado tem natureza técnica ou tem natureza administrativa. Porque, se for uma matéria de natureza técnica, a competência será da Justiça Federal. Agora, se for uma matéria de natureza administrativa, a competência será da Justiça Estadual ou da Distrital. Vejam, o TRF da Terceira Região entendeu que, tratando-se de registro de alteração de contrato social, a Justiça Federal é competente para conhecer e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do presidente da Junta Comercial. Nesse outro exemplo, a segunda Câmara Civil do TJ do Rio de Janeiro, nesse agravo de instrumento, entendeu que o juízo de direito da 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, portanto, Justiça Estadual, não seria competente para conhecer desse mandado de segurança que foi impetrado contra ato do presidente da Junta Comercial do Rio de Janeiro. Então, esse processo, o autor do mandado de segurança impetrou esse mandado de segurança na Justiça Estadual, caiu na 9ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital. E era uma questão de natureza técnica. Naquela época em que foi julgado esse agravo instrumento, olha ali, 2012, foi logo após a entrada em vigor da Lei 12.441 de 2011, que trouxe para o nosso ordenamento jurídico a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, nessa época, havia uma discussão se a pessoa jurídica poderia ser titular de uma EIRELI. Então, houve a impetração desse mandado de segurança preventivo contra ato do presidente da Junta Comercial do Rio de Janeiro, porque, naquela época, a instrução normativa do DNRC, a 117 de 2011, dizia que só pessoa natural poderia ser titular de uma EIRELI. E a gente sabe, a gente estudou EIRELI no bloco anterior, a gente sabe que pode ser pessoa jurídica, mas naquela época era muito controvertido. E o próprio DNRC, hoje chamado de DREI, disse que as juntas comerciais só poderiam aceitar pessoas físicas como titulares de EIRELI. Então, essa pessoa jurídica, ela então impetrou esse mandado de segurança, só que impetrou esse mandado de segurança na Justiça Estadual. E aí vem esse agravo instrumento e corrige essa competência, reconhecendo que haveria uma incompetência da Justiça Estadual para tratar dessa questão. A competência seria da Justiça Federal, né? Por quê? Porque, nesse caso, a gente está falando de uma função normativa daquele DNRC, hoje DREI. Então, seria uma questão técnica, ou seja, o presidente da Junta Comercial ele aplicou aquilo que estaria na função normativa, que é uma questão técnica definida pelo DNRC. Então, as juntas comerciais elas estão subordinadas tecnicamente ao DREI. Então, por isso que o mandado de segurança deve ser impetrado na Justiça Federal, quando for matéria técnica.
for área técnica de competência do DREI. Por isso que a gente tem que separar, né, pela matéria objeto do mandado de segurança, se vai ser justiça estadual ou federal. Se fosse, por exemplo, olha, um servidor da Junta Comercial do Rio de Janeiro ali impetrando um mandado de segurança para restabelecer uma vantagem que lhe foi retirada, e aí ele impetra o mandado de segurança contra ato do presidente da Junta Comercial. Essa seria uma matéria administrativa, não é uma questão de natureza técnica vinculada ao DREI. Então, nesse segundo exemplo, do servidor da Junta Comercial querendo restabelecer uma vantagem, a competência seria da Justiça Estadual. Então, você tem que separar essa competência. Tome cuidado com isso. Outro ponto importante sobre a Lei 8934 de 94, sem dúvida, diz respeito ao artigo 32 da referida legislação. Esse artigo 32, ele estabelece a competência da junta comercial. Então, tem competência, por exemplo, para a matrícula e seu cancelamento dos leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais. 2, também tem competência para o arquivamento dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução, extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis cooperativas, dos atos relativos a consórcios de grupos de sociedades, que trata a Lei 6404, que é a lei de SA, também dos atos concernentes às empresas mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, das declarações de microempresa. Então, tudo isso, além da letra E também, né, são atos que são objeto de arquivamento. Então, atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos à junta comercial, daqueles que possam interessar ao empresário e às empresas mercantis. Por exemplo, um acordo de sócios de uma sociedade limitada. Então, pelo artigo 32, inciso 2º, letra E, ele vai ser averbado na junta comercial como um documento que interessa ao empresário e às empresas mercantis, ele vai ser arquivado e, com isso, inclusive, vai gerar efeito em relação a terceiros, efeito erga omnes. E, finalmente, 3, a autenticação. Nós também temos a autenticação como sendo, né, um outro ato praticado pelas juntas comerciais. E essa autenticação, ela se refere, meus amigos, a autenticação se refere à escrituração das empresas mercantis, né? Os livros são autenticados. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, porque isso cai, muitas vezes, em provas objetivas, dizendo o seguinte, que os livros do empresário serão arquivados. Não é arquivado. Arquivado não está correto. Você não deveria falar arquivado. Você tem que falar autenticado. Os livros, a escrituração são autenticados. Você não pode falar arquivamento. Então, essas expressões aqui, matrícula, arquivamento e autenticação, vocês têm que tomar cuidado, porque em provas objetivas eles podem alterar o seu significado. E tem ainda, não está aqui no artigo 32, mas sim no artigo 8º, inciso 6º, existe ainda o assentamento. Assentamento de usos e costumes, que está lá no artigo 8º, inciso 6º. A junta comercial também recebe para assentamento os usos e práticas mercantis. Também devemos aqui considerar, meus amigos, é importante que a gente lembre o seguinte, as cooperativas, como a gente bem sabe, são sempre sociedades de natureza simples. Elas não são empresárias. Isso está disposto no artigo 982, parágrafo único do Código Civil. Toda cooperativa é sociedade simples. E também está no artigo 4º da Lei das Cooperativas. São sociedades civis, sociedades simples, não exercem atos de empresa. Então, a princípio, você deveria imaginar o seguinte, bom, se as cooperativas são sempre sociedades simples, o registro dos seus estatutos, o arquivamento dos seus estatutos deveria acontecer
no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então, as sociedades que não são empresárias, sociedade simples, por exemplo, ela deve ser arquivado seu contrato social lá no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. E se for uma sociedade empresária, por exemplo, uma SA, o seu estatuto tem que ser arquivado na junta comercial. Então, existe essa correspondência. Só que vocês têm que tomar cuidado que as cooperativas elas entram dentro de um cenário excepcional. Por força do artigo 18 da Lei das Cooperativas, o arquivamento dos seus atos constitutivos é feito na junta comercial. Então, não vai ser no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, vai ser na junta comercial, por força desse artigo 18 da Lei das Cooperativas. Tá? O enunciado 69 da primeira jornada de direito civil também vai nessa mesma linha, tá bom? Então, tomem cuidado. Magistratura, que é o concurso que vocês estão estudando, magistratura estadual, você vai seguir essa linha. Se você for um candidato a concurso de tabelião, tomem cuidado, porque algumas normas, consolidações normativas dos tribunais dizem que as cooperativas deveriam ter o arquivamento de seus atos constitutivos no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Por exemplo, TJ do Rio de Janeiro tem uma norma assim, nesse sentido. Na nossa compreensão, ela está errada, porque cooperativa tem que ser arquivada na junta comercial. Mas concurso de tabelião, você acaba aplicando muitas vezes essas normas de consolidações normativas dos tribunais. Então, todo mundo que estuda para tabelionato sabe que essas normas são muito importantes. Agora, para vocês que estão estudando para carreiras jurídicas, Ministério Público, Defensoria, delegado, magistratura, cooperativa, registro na junta comercial. Por força desse artigo 18 da Lei das Cooperativas, o Código Civil não alterou essa realidade. Ainda sobre o registro público de empresas mercantis, nós devemos aqui considerar que o processo revisional previsto na Lei 8934/94 é composto do pedido de reconsideração, do recurso ao plenário e do recurso ao DREI. Este é, portanto, o processo revisional. Processo revisional, vocês encontram essa classificação no artigo 44. Né? Então, você tem o pedido de reconsideração, o recurso ao plenário e o recurso ao DREI. Então, esse é o processo revisional. Só que, vejam, o artigo 45 fala sobre o pedido de reconsideração. Então, quando que ele tem por objeto pedido de reconsideração, significa o quê? Você vai usar o pedido de reconsideração para a revisão de despachos singulares ou de turmas que formulem exigências para o deferimento do arquivamento. Então, cuidado. O recurso ao plenário, por sua vez, o artigo 46 diz que é utilizado contra decisões definitivas, singulares ou de turmas. Então, recurso ao plenário, caso de decisões definitivas, singulares ou de turmas. E o recurso ao DREI, ele é utilizado como última instância administrativa e é um recurso contra decisões do plenário. Então, esse é o processo revisional. Lembrem-se que os recursos de que trata a Lei 8934/94 não terão efeito suspensivo. E o artigo 50 diz que todos os recursos previstos na Lei 8934/94 devem ser interpostos no prazo de 10 dias úteis. Então, todos os recursos têm este prazo, 10 dias úteis, para serem interpostos. Tá bom? Então, cuidado com isso. Um tema interessante que pode aparecer para vocês é o seguinte: é possível nomear pessoa jurídica para funcionar como liquidante de uma sociedade? Então, vejam, existe aqui uma divergência em relação a esse tema.
A primeira orientação é de que a pessoa jurídica não poderia funcionar como liquidante, teria que ser uma pessoa física. Então, no processo de dissolução, o artigo 217, por exemplo, da Lei de SA, afirma que o liquidante terá os mesmos deveres dos administradores de uma sociedade. Como os administradores de uma sociedade devem ser pessoas físicas, então o liquidante também deveria ser pessoa física, porque teria os mesmos deveres dos administradores. Essa é a corrente que diz que, num processo de dissolução de uma sociedade, não pode ser nomeado liquidante pessoa jurídica, teria que ser pessoa física. A segunda corrente, que é majoritária, entende que é perfeitamente possível. Não há nenhuma vedação na Lei de SA, nem tampouco no Código Civil, para que nós tenhamos uma pessoa que seja física ou jurídica. Não tem nenhuma vedação nesse sentido, pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, a Lei de SA não veda. O artigo 8º da Lei 9447/97, que fala de liquidação extrajudicial de instituições financeiras, admite pessoa jurídica como liquidante. O artigo 21 da Lei 11.101 de 2005, que fala da Lei de Falências, o administrador judicial ele pode ser pessoa jurídica. Então, assim, a ideia que vocês devem trabalhar é o seguinte: existe uma primeira corrente dizendo que não é possível o liquidante ser uma pessoa jurídica, porque se ele tem os mesmos deveres dos administradores, então eles deveriam ser também os liquidantes pessoas físicas, assim como os administradores são pessoas físicas. E a segunda corrente, que é majoritária, que diz que, olha, não há nenhuma vedação, então eu posso ter pessoa jurídica como liquidante, até porque numa liquidação extrajudicial da Lei 9447/97, pode ser pessoa jurídica. Numa falência, numa recuperação judicial, o administrador judicial pode ser pessoa jurídica. Então, não faria sentido restringir numa dissolução se não há qualquer vedação. No campo doutrinário, o professor Nelson Zirich, ele fala que a função do liquidante pode ser exercida por uma ou várias pessoas físicas, atuando em conjunto ou isoladamente. Não existe qualquer impedimento à contratação de pessoa jurídica, podendo até ser desejável que tal ocorra em companhias de grande porte. A vedação à nomeação de administrador pessoa jurídica, além de anacrônica, não pode ser estendida ao liquidante, posto que, após a dissolução, a companhia passa a ter uma estrutura organizacional inteiramente diversa da anterior. Se a pessoa jurídica pode atuar como síndico da massa falida, hoje administrador judicial, não existe qualquer razão para impedir que desempenhe as funções de liquidante. A gente também tem o enunciado 87 da terceira jornada de direito comercial do CJF, que diz que o cargo de liquidante pode ser ocupado tanto por pessoa natural quanto por pessoa jurídica, sendo obrigatória, nesse último caso, a indicação do nome do profissional responsável pela condução dos trabalhos, que deverá atender os requisitos e impedimentos previstos em lei e sobre o qual recairão os deveres e as responsabilidades legais. Devemos ainda considerar que na jurisprudência, entre aspas, administrativa do DREI, nós temos esse posicionamento do enunciado 87, essa corrente majoritária sendo adotada. Então, diz aqui, pedido de arquivamento, ata da reunião do Conselho de Administração, nomeação de pessoa jurídica como liquidante, necessidade de indicação do nome profissional, responsável pela condução dos trabalhos, que deverá atender os requisitos e impedimentos previstos em lei, ou seja, citando o enunciado 87 da terceira jornada de direito empresarial. Então, aqui a jurisprudência administrativa do DREI, autorizando, portanto, que o liquidante seja uma pessoa jurídica. Tá? Vamos passar agora para o estudo do nome empresarial, meus amigos. Bom, o nome empresarial, como vocês bem sabem, identifica o empresário. O nome empresarial tem a função de identificar o empresário. E a gente deve estar ciente de que o nome empresarial
ele encontra algumas questões interessantes que poderiam ser trabalhadas, por exemplo, numa prova discursiva. Um tema interessante está disciplinado no enunciado número 2 da primeira jornada de Direito Comercial do CJF, assim também no informativo 464 do STJ. Vejam que o enunciado número 2, ele diz que a vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação, deve ser interpretada restritivamente em consonância com o artigo 1166 do Código Civil. Vamos traduzir essa discussão aqui para aqueles que não compreenderam. É muito simples. Quando você vai registrar uma marca, existem alguns impedimentos que o NPI observa à luz do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial. Então, lá no 124, inciso 5 da Lei de Propriedade Industrial, você não pode ter o registro de uma marca que ofenda nome empresarial de terceiros. Literalmente é isso que está disposto no 124.5. Então, você não poderia registrar uma marca que ofendesse o nome empresarial já utilizado por terceiros. Só que você tem que fazer uma interpretação que não seja literal. Como é que você vai interpretar essa proibição? Quer dizer que a existência de um nome empresarial registrado na Junta Comercial, por exemplo, de São Paulo, impede o registro de uma marca que seja idêntica ou semelhante a esse nome empresarial? A resposta é a seguinte: você tem que observar que a interpretação do 124, inciso 5º, vai levar em consideração dois cenários. Primeiro, gera confusão? Segundo, o nome empresarial tem proteção em todo o território nacional? Vamos lembrar que, à luz do artigo 1166 do Código Civil, o nome empresarial ele só tem proteção no território do Estado onde esteja arquivado, ou seja, naquela junta comercial respectiva. Se eu falei no exemplo que o nome empresarial estaria registrado na Junta Comercial de São Paulo, então só tem proteção naquele território onde foi averbado esse nome empresarial. Então, o nome empresarial tem uma proteção territorial e estadual. Esse é o primeiro detalhe. Dá para você aumentar essa proteção territorial para alcançar todo o território nacional? Dá. Então, você precisaria averbar em todas as juntas comerciais para você ter a proteção do nome empresarial em todo o território. Então, o nome empresarial pode ter proteção territorial em todo o território nacional. Então, o primeiro ponto que a gente deve considerar aqui é o seguinte: o 124, inciso 5 da Lei de Propriedade Industrial realmente proíbe, literalmente falando, né, o registro de uma marca que ofenda o nome empresarial já registrado. Mas não é bem assim na prática. Por quê? Para realmente esse nome empresarial impedir o registro dessa marca, esse nome empresarial tem que estar registrado em todas as juntas comerciais, ou seja, em todo o território nacional. Se ele está registrado apenas em São Paulo, apenas no Rio, apenas na Bahia, enfim, isso não é suficiente. Então, tem que ter proteção em todo o território nacional. Então, deveria estar averbado em todas as juntas. E não é só isso. Se estiver em todas as juntas comerciais, alcançando essa proteção territorial nacional, você ainda deve avaliar, no caso concreto, se realmente, no caso concreto, vai gerar uma confusão entre os consumidores. Então, por isso que não é só proteção territorial em todo o território nacional, mas também saber se há a possibilidade de gerar confusão. Então, são esses dois critérios, a territorialidade e a especialidade, que você deve levar em consideração. É a soma desses dois critérios que, efetivamente, na prática, impede o registro de uma marca que ofenda um nome empresarial. Então, por isso, o informativo 464 diz o seguinte: para que a reprodução ou imitação
de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro da marca que possui proteção nacional, é necessário que, nesta ordem, que a proteção ou o nome empresarial não goze de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional, como eu disse a vocês, e que a reprodução ou imitação sejam suscetíveis de causar confusão ou associação com esses sinais distintivos. Então, informativo 464. Outro ponto sobre o nome empresarial que vocês devem estar atentos é o enunciado número 7 da primeira jornada de Direito Comercial do CJF. O nome de domínio integra o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo para todos os fins de direito. Então, a gente tem que lembrar que o nome de domínio, que é o endereço eletrônico do site, né? Esse nome de domínio, ele integra o estabelecimento empresarial. Ele é um elemento, um bem integrante do estabelecimento empresarial. De acordo com a orientação do STJ, como vocês podem ver nesse RESP 594/404 do DF, a anterioridade do registro do nome empresarial no órgão competente não assegura por si só ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso de nome de domínio na rede mundial de computadores, porque no Brasil o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio first come, first served. Então, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro. Então, a gente não pode confundir nome empresarial com nome de domínio. O fato de você ter um nome empresarial registrado não impede o registro do nome de domínio. Até porque, como a gente viu, a proteção do nome empresarial é territorial e estadual. Não pode impedir o nome de domínio de um endereço na internet, né? Então, primeiro, o registro vai ser protegido. Bom, e o 1167, cabe ao prejudicado a qualquer tempo ação para anular a inscrição do nome empresarial. Então, a qualquer tempo, você pode ter uma ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Bom, então fechamos aqui, senhores, a aula número 1, são 2 blocos. A aula número 2, a gente vai fazer, então, mais 2 blocos para a gente fechar todo aquele programa que foi identificado com os senhores no início da aula 1, que compõe, então, as matérias que serão trabalhadas ou que estão sendo trabalhadas dentro dessas 2 primeiras aulas. Então, a aula 1 a gente fecha agora, bloco 2. A aula 2 a gente vai abrir, dando sequência a esse estudo desses pontos, e a gente vai falar sobre a escrituração do empresário, a força probante dos livros.